de jogo aqui no Bernabéu, com derrota do Real Madrid 2-1 para o Manchester City. Fred Caldeira, num jogo que o Real Madrid começou melhor, fez um bom primeiro tempo, mas o Manchester City acabou ficando com a vitória. Eu achei o primeiro tempo cruel com o Real Madrid, tá? Pelo que o Real Madrid jogou e pelo que o City não jogou, eu achei que a derrota parcial foi exagerada. Porém, a derrota final eu não achei que foi. Porque no segundo tempo o Real Madrid caiu muito, né, Tati? No primeiro tempo eu acho que o Real conseguiu, mais no contra-ataque do que propondo o jogo, achar muitos 1 contra 1, né? O Rodrigo mais uma vez brilhando contra o Manchester City, o Vinícius bem por um lado, o Rodrigo bem por outro. Só que aí no segundo tempo tudo isso acabou murchando um pouquinho, né? Então eu acho que se terminasse no primeiro tempo, eu acharia o resultado injusto. Como o segundo tempo do Real Madrid não foi nada animador, tanto é que teve vaia, né? Mais uma vez, eu acho que no fim das contas foi um placar honesto. Agora a grande questão no Real Madrid é saber o quanto esse jogo vai afetar o futuro do projeto do Xabi Alonso. Se exigia do Real Madrid vencer, o time não venceu. Se exigia do Real Madrid apresentar um bom futebol, o Real Madrid apresentou um bom futebol. Lembrando que o Real Madrid foi para o jogo sem Kylian Mbappé, que nem entrou na partida, ficou no banco de reservas. O ataque inicial do Real Madrid foi Rodrigo pela direita, Vinícius pela esquerda e Gonçalo centralizado. Um Gonçalo que fez uma partida discreta, podemos dizer assim, não apareceu muito, tanto que é substituído na segunda parte. Também não é como se tivesse perdido o gol, né? Não recebeu muita bola, não participou do jogo. Não participou muito do jogo na oportunidade que teve. E se a gente pode destacar uma notícia positiva, positivíssima para esse Real Madrid, é o Rodrigo. O Rodrigo parece que ele encontra o Manchester City e tudo que não está funcionando volta a funcionar, né? 5 gols em 10 jogos. O Rodrigo marca um golaço pelo lado direito do campo. O Xabi Alonso tem botado o Rodrigo por ali. Até hoje a gente viu, mais na segunda parte que na primeira, muita troca de posição do ataque do Real Madrid. O Vinícius acabou sendo até o jogador mais centralizado, mesmo quando o Gonçalo estava em campo. O Vini era a referência lá na frente. O Vinícius, que no primeiro tempo teve ocasiões, gerou muito, mas na segunda parte, assim como todo o time, caiu mais de produção. E perdeu um gol de cabeça, né? Perdeu um gol de cabeça no segundo tempo. O Real Madrid, o que a gente viu? A gente viu um muito bom primeiro tempo, de um time tentando jogar no contra-ataque, ativando mais essa faceta do time. E criando, né? Criando, sendo um pouquinho mais Carlo Ancelotti do que Xabi Alonso, e funcionou, porque no primeiro tempo, realmente, o Real Madrid se destacou, mas na segunda parte, caiu muito de produção, o nível baixou, o físico começou a ser sentido de certa forma, e a gente viu um Real Madrid mais abaixo. O Xabi Alonso, todo momento, com cara de muita preocupação no banco de reservas. Roendo unha. Depois do jogo, a gente viu os jogadores do Real Madrid sentarem no chão, assim, exaustos, cansados, porque realmente entregaram tudo. O Xabi Alonso com uma cara, assim, de meio não sei mais o que fazer, mais ou menos isso para o time conseguir ganhar jogos grandes. Vaias no Bernabéu, porque o torcedor esperava uma vitória. O Real Madrid precisa voltar a ganhar jogos grandes. Nessa temporada perdeu para o Atlético de Madrid, perdeu para o Liverpool, agora perde para o City. Só conseguiu vencer de um Barcelona totalmente remendado. Então agora vamos ver como é que fica a situação do Xabi Alonso. E para encerrar um pouquinho o Real Madrid, para falar mais do City, o Rodrigo falou com a gente depois do jogo, o Raul Asensio também. Muito boa entrevista, aliás, hein, se o pessoal puder conferir. Tati mandou bem mais uma vez. Apoiando o Xabi Alonso, ele disse, o Rodrigo falou, eu fui abraçar o Xabi para mostrar a nossa união no vestiário. O Raul Asensio falou, estamos 100% com o treinador. Então o grupo, o elenco do Real Madrid, que falou depois do jogo, todo mostrando o apoio ao técnico. E agora, o Xabi até falou na coletiva, não está na minha mão decidir se eu continuo ou não. Mas a pressão para o jogo do fim de semana ela é grande. Porque hoje o Real Madrid podia perder, inclusive continua entre os 8 classificados. Porque se ganhar os 2 outros jogos, com o Mônaco aqui em janeiro, né? E com o Benfica lá, vai para 18 e classifica entre os 8. O problema é no Campeonato Espanhol e a pedreira fora de casa contra o Alavés. É o próximo foco, se não acontecer nada antes disso, Fred. Será que os velhinhos estão reunidos em algum lugar nesse momento decidindo o futuro do Xabi Alonso? Eles não estão mais aqui, então a gente não tem como saber se eles foram para algum lugar se reunir para decidir isso. O City, ele, repetindo, não fez um bom primeiro tempo, consegue empatar o jogo depois que o Rodrigo abre o placar. Numa falha do Courtois, né? O Courtois que foi muito bem. Eu achei 6 falha. defesas do Courtois, nenhuma do Donnarumma, já diz que quem estava mais acertado era o City mesmo. Exatamente, né? Se o Courtois falhou no gol, depois ele compensou, né? Eu acho que ele falhou e aí
O Real Madrid reclamou no momento de uma suposta falta do Rúben Dias em cima do Rüdiger. Pareceu, na minha opinião, mais o contrário do que a reclamação do Real Madrid. E aí no rebote, o Nico O'Reilly, jogador da base do Manchester City, que muita gente acha que parece jogador inventado. Sabe quando você vai jogar aqueles joguinhos que não estão licenciados? E aí tem um nome inventado? O Nico O'Reilly existe, gente. Ele é da base do City. Eu vi ele hoje aqui. Exato. Ele é muito bom jogador, tá? Meio campo de origem, para variar, né? O Guardiola transformando meio campistas em laterais, porque se ele puder ter... Acho que hoje não mais, mas se ele pudesse ter 11 meio campistas, ele teria até no gol. Eu acho que hoje ele teria 8, deixa o Donnarumma e o Haaland e o resto só meio campista. E o O'Reilly fez um bom jogo, eu acho, né? Apesar do gol do Rodrigo estar do lado dele, eu acho que ele foi bem defensivamente também. E depois tem o pênalti marcado, muito reclamado pelo Real Madrid, do Rüdiger em cima do Haaland. Mais uma vez, a gente viu esse duelo de perto, Tati. Esse duelo que até na segunda parte o Raul Asensio acabou ficando mais com o Haaland, porque o Rüdiger realmente já não estava conseguindo dar conta. Voltando de lesão também, né? Também. Então, o Real Madrid tentou se revezar um pouquinho para tentar marcar. O Real Madrid muda um pouquinho a estratégia da linha defensiva no segundo tempo, joga até quase com 3 zagueiros, com o Tchouaméni entre eles, enfim, para tentar evitar que o Haaland chegasse na bola. E o primeiro tempo, acho que a gente viu até um Haaland mais ativo na primeira do que na segunda parte, que é quando ele é substituído, né, Fred? Sim, exato. E aí as substituições lá nos 70 minutos de jogo mostram o Guardiola já de olho na Premier League. Não de maneira alguma achando que estava resolvido o jogo aqui, mas tentando administrar, sabendo que vai que o Real Madrid empata. Dá para tentar depois buscar mais 6 pontos e torcer para 17 passar. Passaria na temporada passada. Na Premier League, ele sabe que é difícil deixar ponto pelo caminho e ele vai enfrentar o Crystal Palace fora de casa, então ele tira numa tacada só o Haaland, o Cherki e o Foden, né? Então, e o Cherki foi titular e foi muito bem nessa partida, o Foden não. O Foden foi um dos jogadores que não foram bem hoje. Agora, Jeremy Doku... Nossa Senhora, o Valverde vai ter pesadelo com ele. Endiabradíssimo, né? Impressionante, driblador, eu não sei quantos dribles acertados ele teve, mas eu sei que deve ter sido 2 dígitos Antes de quase. começar esse jogo, eu olhei na estatística, ele só estava atrás do Lamine em questão de dribles na Champions. Pois e deve ter passado porque o Lamine não driblou tanto ontem o lado esquerdo da defesa do Frankfurt. Mas no segundo tempo, o City com a vantagem pôde esperar um pouquinho mais esse Real Madrid e aí deu para ver a dificuldade do Real Madrid quando não tem espaço, né, Tati? Esse é o problema desse Real Madrid. Tanto é que no primeiro tempo o Real Madrid joga melhor porque tenta ativar mais os contra-ataques. Esse time continua sendo um time de contra-ataque. Na segunda parte o Real Madrid vai meio que na desesperada, Fred, no final do jogo. A notícia foi a entrada do Endrick, foi a terceira substituição do Xabi Alonso, que primeiro tira um atacante, Gonçalo, para colocar o Arda Güler, o meio-campista, depois tira o meio-campista, o Ceballos, para colocar um atacante, o Brahim Dias. Nenhuma das duas funcionou, né? Nenhuma das duas. E a última opção dele é colocar o Endrick. E o Endrick entra muito bem. As bolas que caem no pé dele dentro da área são para gerar perigo, inclusive ele tem uma cabeçada na trave, que podia ter sido 2-2. E aí fica o questionamento de o porquê a gente não está vendo o Endrick jogar com o Xabi Alonso. Foi o segundo jogo apenas do Endrick. Ele ficou os últimos 7 sem ter nenhum minuto. E entrou e mostrou o porquê ele merece mais minutagem. E eu não sei se eu estou viajando, Tati, mas ele entra e o Bernabéu desperta. O Bernabéu aplaudiu muito a entrada do Endrick. Porque é um meio jogador... Assim, finalmente, cara. É um jogador que estreia no Real Madrid no ano passado, metendo gol no primeiro jogo dele na Champions. Pois é. Então, que é o jogador que leva o Real Madrid para a final da Copa do Rei na temporada passada. Então é um jogador que o pouco que ele teve, ele aproveitou demais e a torcida tem muita curiosidade para ver o Endrick com alguma regularidade a mais. Obviamente que ele não vai ser o titular é o Mbappé, mas quando o Mbappé não tá, por que o Endrick não é uma opção na cabeça do Xabi Alonso? Pois é. Isso hoje ficou muito claro de que o Endrick merece mais minutos e a dúvida é saber se o Xabi Alonso vai dar estes minutos ao Endrick. Será que não está tarde demais, não? Assim, se ele Pode der agora, ser que esteja tarde demais. Agora é o seguinte, abre, né? Fim de semana tem La Liga contra o Alavés fora de casa. Vamos ver se o Mbappé chega, porque hoje ele não disputou nenhum minuto. Pois é. Ficou Aliás, no banco não sei de porque reserva. ele ficou no banco. Será Eu que vai acho para que confundir o City ou para tentar até a última hora? Não sei, né? Aí vamos ter que ver. E depois, na semana que vem, no meio da semana, tem Copa do Rei. Eu acho que o Endrick joga. E se o Endrick jogar bem, meter-lhe gol, aí eu quero ver o Xabi Alonso me responder na entrevista coletiva, porque eu vou perguntar de novo. Isso, Tati Mantovani.
É isso. É isso. Eu perguntei bastante pro Haaland, viu? A gente teve entrevista com o Haaland. Incrível a entrevista com o Haaland, Ele do tá senhor soltinho, Fred né? Caldeira. Falou até em português, gente. Falou até em português. Deve estar por aqui Tá, ou lá tá por aí, no tá YouTube por- da TNT. Conhecendo os nossos chefes, o Ah, Haaland já falou tá. em português. Já tá em tudo que é lugar. Já tá em tudo que é lugar. Ah, né? falou do Cristiano. Falou do Cristiano. Falou do- muito do Cristiano. Falou do Messi. Falou do Messi. Ele falou de Falou tudo. que- Falou da Noruega na Copa. Bebeu. O Haaland não bebe durante a temporada, mas ele abriu uma exceção para comemorar a classificação da Noruega para a Copa do Mundo. É verdade. É, Não, incrível a foi bom, entrevista foi bom, com o foi bom. Haaland, Então né? eu convido vocês para assistirem essa entrevista na íntegra. Tati Mantovani. Até o próximo jogo, que é daqui a pouco, né? Eu não sei quando que vai ser, mas eu sei que vai ser daqui a pouco. Eu tenho certeza que se Real Madrid e Manchester City seguirem na Liga dos Campeões, Vai ter no no mata-mata. mata-mata em 2026, Fred Caldeira é um jogo aqui e o outro lá no Etihad. Exato. Eu vou até, de repente, deixar o quarto do meu hotel aberto ali, porque daqui a pouco tá Beijo, voltando. tá voltando daqui a Exatamente. pouquinho. aí. E Desculpa. se não for com o City, tem uma galera aí que também pode ser Exato, também. Lívia. Alguém O Real vai cair Madrid aqui. sempre enfrenta os times Alguém ingleses. vai cair É. aqui. Então, Tati Mantovani, foi mais uma vez um prazer. Prazer, Obrigado por Fredinho. tudo, viu? Espero que vocês tenham gostado da nossa transmissão e também da nossa análise. Deixa o like, deixa o comentário e Até o próximo vídeo. até o próximo vídeo.